Em meio à dura savana africana, uma matilha de cães selvagens sobrevive graças à união e à disciplina. Mas cada caçada é ameaçada por matilhas de hienas que espreitam nas sombras. Nesta terra implacável, cada refeição é um confronto e cada dia de sobrevivência é uma vitória. Cães selvagens e hienas. Um confronto implacável. O amanhecer se espalha lentamente pela savana africana. A primeira luz do dia se espalha silenciosamente pelas pastagens ressecadas, despertando um mundo que nunca dorme de verdade. O vento traz o cheiro da terra quente e da grama queimada, anunciando o início de mais um dia difícil. Neste lugar aparentemente vazio, cada momento é uma luta pela sobrevivência. Em meio ao vasto mar de grama, uma família de cães selvagens africanos se prepara para o novo dia. Esta não é apenas uma matilha de predadores, se é uma sociedade rara e coesa no mundo natural. A matilha é liderada por um casal de cães alfa, os únicos macho e fêmea autorizados a se reproduzir. Eles não governam através da violência, mas através da experiência, da calma e da capacidade de manter toda a matilha funcionando como um todo unificado. Os demais membros são todos parentes. Eles criam os filhotes juntos, cuidam dos feridos e estão dispostos a ficar sem comida para garantir a sobrevivência de toda a família. Nas savanas, o espírito de equipe é a maior força dos cães selvagens africanos. Fisicamente, eles nascem para correr. Seus corpos esguios e pernas longas e flexíveis permitem que mantenham altas velocidades por longos períodos. Suas pelagens manchadas de preto, marrom e branco, nenhuma igual à outra, ajudam a quebrar sua silhueta quando se movem em matilha. Suas orelhas grandes e redondas não apenas dissipam o calor com eficiência, mas também captam sons à distância, alertando sobre perigos e oportunidades. Esta manhã, surgiu uma oportunidade. À distância, uma manada de gnus atravessava lentamente a savana. Não houve uma longa perseguição. Apenas um breve sinal. E toda a matilha acelerou simultaneamente. A caçada começou.
A caçada terminou rapidamente. Sem rugidos, sem alarde. É por isso que os cães selvagens africanos são considerados os predadores mais bem-sucedidos do continente. Todo o bando rapidamente desfrutou de sua parte. A ordem era clara e filhotes e indivíduos mais fracos tinham prioridade. Mas ninguém era complacente. Nesta pradaria, uma refeição poderia ser roubada a qualquer momento. À medida que o sol continua a subir, a família de cães selvagens se reúne novamente. Eles sabem que o dia de hoje apenas começou. Nesta terra hostil, a vida não pertence aos mais fortes, mas àqueles que sabem cooperar, se adaptar e nunca andar sozinhos. Mas as pradarias africanas não são apenas o lar de predadores que trabalham em grupos. Em meio aos arbustos espinhosos e ao solo irregular, surge o texugo melífero, de pequeno, rasteiro, mas com uma confiança que contradiz seu tamanho. Se existe uma criatura na natureza que não conhece o medo, provavelmente é essa. O texugo melífero possui uma constituição robusta, garras afiadas e pele grossa e solta que nem mesmo a mordida de um inimigo consegue prender. Ele pode torcer o corpo bem nas mandíbulas do oponente para contra-atacar, um design biológico que faz muitos predadores pensarem duas vezes. A dieta do texugo melífero é praticamente limitada a insetos, pequenos animais, ovos, raízes de árvores e até cobras venenosas. O veneno pode derrubá-lo por um momento, mas geralmente o texugo melífero apenas descansa um pouco e depois acorda, continuando sua refeição como se nada tivesse acontecido. E depois há o mel. Para o texugo melífero, algumas centenas de picadas de abelhas africanas são simplesmente o preço de uma refeição que vale a pena. Ele lembra-se da localização exata da colmeia, regressando na estação certa e na hora certa, de prova da sua memória e inteligência notáveis. Leões, hienas e cobras compreendem uma coisa: provocar o texugo melífero não traz nenhum benefício. Ele não é grande nem numeroso, mas teimoso, decidido e completamente inflexível. Em meio às vastas pastagens, onde muitas espécies vivem em grupos, o texugo melífero existe à sua maneira, solitário, tenaz e desafiador. E com uma atitude que quase desafia a própria natureza, ele sobrevive, dia após dia. Quando o calor do meio-dia envolve as pradarias, a vida desacelera perto do solo. Em uma pequena duna de areia, os suricatos começam a aparecer, de pequenos, ágeis e sempre em alerta máximo. Os suricatos são animais gregários com uma estrutura social bem organizada. Uma família pode ser composta por várias dezenas de indivíduos, com um casal reprodutor dominante, enquanto os outros membros trabalham juntos para cuidar dos filhotes.
Um sistema de tocas subterrâneas os ajuda a escapar do calor, se proteger de predadores e sobreviver às noites frias do deserto. Durante o dia, a colônia de suricatos se espalha para procurar alimento. Eles cavam na areia em busca de insetos, aranhas, pequenos lagartos e, em particular, escorpiões. Graças à sua resistência parcial ao veneno, os suricatos podem lidar com presas perigosas que muitas outras espécies devem evitar. Enquanto a maior parte da colônia se concentra em encontrar comida, há sempre pelo menos um indivíduo de guarda. Ele fica em pé sobre as patas traseiras, com os olhos fixos no céu e no horizonte. Assim que o perigo é detectado, um alarme soa e toda a colônia desaparece na toca em questão de segundos. Os suricatos também mantêm uma relação especial com os pássaros drongos. Quando os suricatos cavam, os insetos são expulsos, criando oportunidades de alimentação para os pássaros. Em troca, os drongos alertam sobre predadores vindos do alto, embora às vezes enganem os suricatos para roubar comida. No ambiente hostil do semideserto, os suricatos sobrevivem graças à cooperação, disciplina e vigilância constante. Pequenos, mas não fracos, eles são a prova do poder da vida em comunidade na savana africana. À medida que o sol começa a se pôr no oeste, a família de cães selvagens africanos da manhã se reúne mais uma vez. Após sua caçada bem-sucedida mais cedo, eles descansaram na sombra escassa dos arbustos espinhosos. Agora, à medida que o calor diminui, seus instintos de caça ressurgem. O casal líder dos cães se levanta primeiro. Sinais curtos soam e sons exclusivos dessa espécie. Sem causa ou discussão, toda a matilha rapidamente assume suas posições. O vínculo formado por anos de convivência permite que eles ajam como um corpo unificado. Desta vez, o alvo é o impala. Quando os impalas aparecem na savana, a matilha de cães selvagens se espalha. Eles não atacaram imediatamente, mas aplicaram pressão silenciosamente, forçando o rebanho de impalas a se mover. A perseguição começou. Em um instante, toda a matilha se aproximou.
A caçada terminou rapidamente. A família de cães selvagens garantiu sua presa graças à coordenação precisa e disciplina absoluta. Quando a família de cães selvagens começou a comer, o silêncio foi rapidamente quebrado. À distância, os gritos estridentes das hienas ecoaram, sinalizando a presença daqueles que sempre espreitavam após cada caçada. Várias hienas surgiram por trás dos arbustos, aproximando-se lentamente. Elas não estavam com pressa, apenas ficavam ali, exercendo pressão. Os cães selvagens imediatamente ficaram tensos, mostraram os dentes e seguraram sua presa. Alguns rosnados ecoaram de um impasse breve, mais tenso. Com seu número superior e mandíbulas poderosas, as hienas gradualmente se aproximaram. Os cães selvagens entenderam que um confronto direto seria muito arriscado. Após alguns minutos de luta, eles foram forçados a recuar, deixando a presa para os retardatários. As hienas rapidamente tomaram posse da carcaça do impala. A família de cães selvagens recuou, com fome, mas em segurança. Na savana, o resultado de uma caçada nem sempre é decidido pelo caçador. Não muito longe de onde a disputa acabará de ocorrer, os gigantes da savana moviam-se silenciosamente. Uma manada de elefantes africanos atravessava lentamente a savana. A cada passo pesado, eles sacudiam o solo, mas o ritmo de vida dos elefantes era calmo e ordenado. Os elefantes vivem em uma sociedade matriarcal, liderada pela fêmea mais velha, o indivíduo que possui memórias de fontes de água, rotas de migração e as severas secas do passado. Suas trombas flexíveis servem como nariz, mãos e ferramentas de sobrevivência. Os elefantes as usam para arrancar grama, quebrar galhos, cavar em busca de água e se comunicar entre si por meio de sons de baixa frequência inaudíveis para os humanos. Todos os dias, um elefante pode consumir centenas de quilos de vegetação, movendo-se constantemente em busca de alimento. Mas os elefantes não são apenas herbívoros gigantes. Ao arrancar árvores, limpar caminhos e cavar poços de água, eles inadvertidamente criam condições para que muitas outras espécies sobrevivam. As trilhas dos elefantes se tornam rotas de migração para manadas de animais, enquanto os poços de água que eles criam salvam inúmeras criaturas durante a estação seca. Embora seu tamanho enorme signifique que poucas espécies ousam desafiá-los, os elefantes ainda enfrentam sua maior ameaça vinda dos seres humanos. Nas pastagens, sua presença é um lembrete de que o equilíbrio do ecossistema depende até mesmo dos passos mais lentos. Ao lado dos gigantes no solo, as pastagens também abrigam criaturas que alcançam o céu. Um grupo de girafas passa silenciosamente pela copa das acácias. Com seus pescoços longos característicos, elas alcançam folhas que a maioria dos outros herbívoros não consegue acessar. Como resultado, as girafas têm pouca competição por comida com elefantes, búfalos ou antílopes, de cada espécie ocupando seu próprio nível no ecossistema.
Suas línguas longas, escuras e flexíveis ajudam as girafas a envolver habilmente galhos espinhosos. Todos os dias, elas passam a maior parte do tempo comendo, mastigando silenciosamente enquanto seus grandes olhos examinam os arredores. Apesar de seu tamanho, as girafas permanecem vigilantes, especialmente em relação aos leões, sua maior ameaça. A sociedade das girafas é bastante flexível. Elas não têm rebanhos fixos, mas costumam se reunir e depois se separar, dependendo das fontes de alimento. Quando surgem disputas entre os machos, eles usam seus pescoços longos como armas, desferindo poderosos golpes com o pescoço para estabelecer a hierarquia. Com seu andar lento e altura impressionante, as girafas são uma visão familiar na savana africana. Elas não são barulhentas nem competitivas, mas, por existirem em um nível diferente, as girafas contribuem para o equilíbrio do ecossistema. Quando a caçada termina e os predadores vão embora, a savana ainda não fica tranquila. Agora é a vez dos necrófagos assumirem seu papel. Do alto, abutres começam a aparecer. Com suas asas largas, eles circulam o céu, observando cada pequeno detalhe no solo. Sua excelente visão permite que os abutres localizem rapidamente carcaças de animais a grande distância. Quando um pousa, os outros imediatamente o seguem, formando um círculo preto denso ao redor da fonte de alimento. No chão, o marabu se aproxima. Altos, lentos, com um bico grande e forte e um pescoço sem penas, eles parecem um pouco desajeitados. Mas essa estrutura é perfeita para o trabalho de processar carniça. As marabus podem sondar profundamente áreas de difícil acesso que outras espécies deixam para trás. Tanto os abutres quanto as marabus possuem um sistema digestivo extremamente poderoso, permitindo-lhes comer carne decomposta sem serem afetados por bactérias perigosas. Como resultado, eles evitam a propagação de doenças, mantendo o ambiente da savana mais limpo. Embora muitas vezes considerados pouco atraentes, esses necrófagos desempenham um papel indispensável. Sem eles, as carcaças permaneceriam no local, doenças se espalhariam facilmente e o ciclo da vida seria interrompido. Na savana africana, nem mesmo a morte é desperdiçada. Graças àqueles que trabalham silenciosamente nos bastidores, a vida sempre tem uma chance de continuar. À medida que o sol se põe no horizonte, a savana africana gradualmente fica em silêncio. Famílias de cães selvagens se reúnem, elefantes continuam sua lenta jornada na escuridão, girafas ficam em silêncio entre as árvores, e no céu, abutres circulam pela última vez naquele dia.
Cada espécie, cada movimento, é um elo em uma vasta e intricada tapeçaria ecológica. Nenhuma espécie existe isoladamente. Os cães selvagens precisam de pastagens e presas. Os antílopes precisam de espaço para migrar. Os elefantes moldam a paisagem, enquanto os necrófagos mantêm as pastagens livres de doenças. Quando um elo enfraquece, todo o sistema é afetado. Esse delicado equilíbrio tem sido mantido pela natureza há milhares de anos. Mas hoje, a maior ameaça não vem dos predadores ou da seca, mas dos seres humanos. A perda de habitat, a caça ilegal e as mudanças climáticas estão perturbando esses ciclos antigos. Espécies como os cães selvagens africanos e os abutres, e apesar de seus papéis vitais, estão desaparecendo silenciosamente. A história das pradarias não é apenas uma história da vida selvagem, mas também um lembrete para nós. Proteger o meio ambiente não significa salvar uma espécie, mas manter o equilíbrio de todo o ecossistema, do qual a vida humana também depende. Quando a natureza é respeitada, ela continua a funcionar de maneira perfeita. E somente quando os seres humanos aprenderem a viver em harmonia com a natureza é que os amanheceres nas pradarias, e na terra, ainda terão a chance de continuar a surgir. Como uma aliança de hienas, uma espécie mais incompreendida do que qualquer outro predador, sobreviveria no severo Serengeti. Será que elas têm o que é preciso para superar os ágeis cães selvagens ou mesmo os poderosos leões para reivindicar uma recompensa digna de sua luta? Bem-vindo à jornada de sobrevivência da Aliança das Hienas. A Aliança das Hienas, uma batalha pela sobrevivência. O amanhecer se espalha lentamente pelo Serengeti. A primeira luz dourada varre suavemente os tufos secos de grama, dando início ao despertar da vasta savana. No momento em que a terra e o céu ainda estão encharcados pelo frio da noite, as primeiras silhuetas começam a aparecer, silenciosas, deliberadas e cheias de propósito. Esta é a Aliança Nigtad, conhecida simplesmente como Nigtad.
Mais de 30 hienas malhadas, musculosas e poderosas, movem-se como uma maré baixa roçando o solo. Liderando o clã está uma fêmea adulta, maior do que qualquer macho. Nas hienas malhadas, as fêmeas são as governantes. Essa estrutura social invertida é sustentada por hormônios e força, as forças que tornam as fêmeas um centro de poder incontestável. A luz pálida do início da manhã, suas risadas estridentes ecoam pela savana como antigos sinais criptografados. As hienas malhadas são verdadeiras caçadoras, não meras necrófagas como a lenda costuma afirmar. Elas possuem as mandíbulas mais fortes entre os carnívoros africanos e uma resistência incrível, suficiente para perseguir presas por quilômetros até que o desespero as force a desabar. Migdad, fiel ao seu nome, é uma dominadora da escuridão, mas nesta manhã ela se levanta com igual autoridade. À medida que o clã se aprofunda nas pastagens, o cheiro de sangue fresco chega até eles. À distância, uma matilha de cães selvagens africanos acaba de derrubar um impala. Migdad muda imediatamente de rumo, seus olhos brilhando no amanhecer dourado. Mas os cães selvagens não são adversários fáceis. Eles são os caçadores mais eficientes da África, trabalhando juntos como componentes perfeitamente sincronizados de uma máquina projetada para a cooperação. Assim que Migdad se aproxima, os cães selvagens reforçam seu círculo defensivo ao redor da presa. O silêncio permanece por alguns segundos e então a savana entra em erupção. Após vários minutos de caos, a fêmea dominante de Migdad toma a decisão de recuar. Hoje, Migdad falhou. Mas o fracasso nunca os detém. À medida que o sol sobe mais alto, o clã das hienas continua se movendo pelo mar de grama dourada. Seus passos firmes se misturam ao batimento cardíaco da savana, um lembrete de que esta terra pertence apenas àqueles que são persistentes o suficiente para sobreviver mais um dia.
À medida que os últimos passos de Nightad desaparecem na névoa empoeirada à distância, o Serengeti revela um ritmo totalmente diferente. Uma brisa suave varre a grama baixa, expondo uma figura esguia à espreita sob uma jovem árvore de acácia. É uma chita fêmea, uma criatura nascida para fazer o que nenhum outro animal consegue, correr com a velocidade do vento. Seu corpo é magro, seus ossos leves, suas patas traseiras cheias de força explosiva e sua longa cauda funciona como um leme para manter o equilíbrio. Todas as características da chita foram refinadas pela natureza para atingir velocidades superiores a 110 km por hora, tornando-a a velocista mais rápida da Terra. Mas hoje ela não está correndo. Ela está fazendo algo muito mais importante, protegendo seus filhotes. Ao lado dela estão 3 filhotes, com apenas algumas semanas de vida. Eles são como pequenas bolas de pelo, com as costas cobertas por uma pelagem prateada e macia, seu manto característico que os faz parecer mais texugos melíferos do que os futuros predadores que se tornarão. Essa pelagem não é apenas para exibição, é uma camuflagem que os ajuda a se esconder dos predadores, especialmente águias, hienas e leões. Os filhotes ainda são desajeitados, suas pernas macias não estão acostumadas com o terreno acidentado da savana. Eles tropeçam, caem uns sobre os outros e voltam para se aconchegar perto da mãe. Cada passo, cada movimento que fazem traz um perigo potencial, porque nenhuma espécie no Serengeti enfrenta mais pressão de sobrevivência do que a chita. A mãe chita examina os arredores com olhos afiados como lâminas. Ela não tem matilha para protegê-la. Não tem aliados para ajudá-la. Não tem abrigo fixo. Sua vida é uma caminhada diária na corda bamba entre responsabilidade, perigo e instinto de sobrevivência. No entanto, apesar de tudo isso, ela permanece firme, um símbolo de resiliência gentil, uma mãe solitária criando seus filhotes frágeis para que um dia eles possam se tornar sombras fugazes do vento. O ritmo do Serengeti continua, e a história da chita fêmea, e de seus filhotes, se está apenas começando. Quando a luz do sol atinge as pontas da grama seca, o Serengeti muda mais uma vez. Do sul, o bando de leões mais forte da região se move em direção a uma bacia rasa.
O sol do meio-dia queima o solo do Serengeti, espalhando ondas de calor como se estivesse erodindo cada centímetro de terra. À sombra de um grande arbusto de acácia, um poderoso bando de leões descansa, cada indivíduo fazendo parte da mais formidável máquina de caça da savana. Dois machos de juba espessa montam guarda em alerta, 6 fêmeas estão espalhadas, com as orelhas constantemente girando para captar qualquer som. No centro, os filhotes brincam alegremente, mas mantêm uma distância respeitosa dos adultos, seu instinto já lhes ensinou isso. O bando está com fome desde a noite anterior. Suas sessões de perseguição na escuridão não trouxeram resultados e agora sua energia está diminuindo. No Serengeti, a fome não é apenas uma sensação desagradável, se é uma ameaça que pode matar os filhotes mais fracos do bando. A primeira leoa se levanta, farejando o vento. À frente deles está uma manada de búfalos africanos, com o indivíduo se afastando do grupo. Esta é uma oportunidade que o bando de leões não pode ignorar. As leoas imediatamente se posicionam em formação. No campo distante, o búfalo velho está pastando, completamente inconsciente de que acaba de ser preso em uma estratégia de caça que existe há milhões de anos. Quando a primeira leoa acelera, todo o bando passa ao ataque quase simultaneamente. Apenas alguns minutos depois, a batalha termina. O bando garantiu a refeição de que precisava. Mas o cheiro de carne fresca no Serengeti nunca foi um sinal reservado apenas para o predador bem-sucedido. É um convite aberto a todos os carnívoros da região. Do horizonte, ecoa a risada característica das hienas, seca, aguda e prolongada. É a Aliança Nigtad, o clã de hienas mais forte da região.
Mas hoje elas enfrentam um bando de leões com machos, fêmeas e filhotes, uma formação que contém todos os elementos de força avassaladora. No final, as hienas desistem. A tarde desce sobre o Serengeti, a última luz do sol se estendendo por cada ondulação da grama, lançando um brilho laranja avermelhado sobre as planícies. Na luz do entardecer, a Aliança Nigtad se move mais uma vez. A fome prolongada aguça sua atenção para cada movimento na savana, na esperança de uma última oportunidade antes que a noite tome conta. Não muito à frente, uma manada de elefantes atravessa uma pastagem aberta. Seus corpos enormes se movem lenta mas firmemente, deixando grandes nuvens de poeira atrás de si. Os elefantes estão entre os animais mais difíceis de caçar na África. Devido a esses fatores, as hienas, apesar de sua força e tenacidade, quase nunca ousam atacar elefantes adultos. Mas hoje, o destino lhes apresenta uma escolha diferente. Na extremidade da manada, um elefante jovem ficou para trás, distraído pela grama e pela terra. As hienas se espalham quase instantaneamente. Sua formação se alarga como um leque, com os corpos abaixados para manter a velocidade, mas permanecendo difíceis de detectar antes de atacarem. Momentos depois, o elefante jovem se tornou um banquete para as hienas famintas. À distância, os elefantes adultos ficam parados por um longo momento antes de continuar sua jornada. Essa perda silenciosa paira no ar como uma névoa fina, uma pausa característica do Serengeti, onde tanto a vida quanto a morte são ritmos familiares da natureza. No solo seco, uma matilha de cães selvagens africanos entra no período mais ativo do dia. Esta é a mesma matilha que enfrentou Nigtad pela manhã e manteve sua presa, uma vitória que demonstrou claramente a famosa união de sua espécie. A matilha é composta por quase 20 indivíduos, movendo-se com seu ritmo característico. Os cães selvagens africanos têm pernas longas e delgadas, corpos leves e pulmões grandes que os ajudam a manter a resistência em longas distâncias. Essa resistência forma a base da técnica de caça mais eficiente nas planícies, em perseguir até que a presa se esgote e, então, dar o golpe final.
Perto do centro da matilha está a fêmea dominante, muitas vezes o único indivíduo reprodutor do grupo. Nos cães selvagens, a matilha opta por concentrar todos os recursos na criação dos filhotes do casal dominante, maximizando as chances de sobrevivência da nova geração. Quando chega a época de reprodução, a fêmea cava uma toca profunda ou encontra um abrigo abandonado para dar à luz de 8 a 12 filhotes, às vezes até mais. Esta é a maior ninhada entre os carnívoros africanos, pois a natureza favoreceu a quantidade para compensar a alta taxa de mortalidade nas planícies. Os filhotes são criados por toda a matilha. Não apenas os pais, mas todos os indivíduos adultos trazem comida para os filhotes, os feridos e até mesmo os idosos. É por isso que os cães selvagens têm a maior taxa de sucesso de caça na África, eles agem como uma família, não como um grupo de caçadores separados. Não muito longe da matilha de cães selvagens, uma leoparda se move silenciosamente pelos arbustos esparsos. O leopardo é um predador solitário, menor que os leões e mais fraco que as hienas, mas compensa isso com uma habilidade superior para escalar, saltos poderosos e uma preferência por emboscadas em vez de longas perseguições. Sua pelagem dourada, marcada com rosetas pretas, permite que ele quase desapareça nas manchas da sombra do entardecer. À sua frente, em um afloramento rochoso, um bando de babuínos está se reunindo. Eles são presas difíceis e perigosas, caninos afiados, alta inteligência e prontidão para atacar em grupo. Mas os leopardos são conhecidos por sua paciência e capacidade de escolher precisamente o momento certo, características que lhes permitiram sobreviver em mosaicos de floresta e savana por milhares de gerações. Ela está se aproximando passo a passo de um babuíno solitário. A leoparda não caça em grupos, então cada caçada tem um peso imenso. Um único pequeno ferimento pode ser desastroso para sua vida solitária, tornando a recuperação extremamente difícil. No momento em que o bando de babuínos desvia o olhar, a leoparda está pronta para lançar toda a sua força em um único salto, exatamente da maneira como sua espécie sobreviveu, rápida, precisa e totalmente silenciosa. Na área não muito longe de onde o leopardo está emboscando os babuínos, a savana noturna continua a se mover em seu próprio ritmo. Sons suaves, passos, grama se esfregando, respiração constante, se fundem em uma correnteza inseparável da paisagem mais ampla do Serengeti.
Ao longo da pastagem baixa, uma manada de zebras se move em grupos. Suas listras pretas e brancas, sob a luz avermelhada do pôr do sol, formam padrões ondulados como ondas. As zebras vivem em grandes manadas, e essa estrutura as ajuda a resistir aos predadores. Cada indivíduo tem um padrão de listras único, tornando difícil para as chitas ou leões escolherem um alvo quando toda a manada corre junta. Não muito acima, elevando-se acima da grama, os pescoços imponentes de um rebanho de girafas se destacam contra o pôr do sol. Elas são as sentinelas naturais da savana. Com os olhos posicionados no alto da cabeça, sua visão se estende por várias centenas de metros, permitindo-lhes detectar predadores muito antes da maioria dos outros animais. O coice de uma girafa pode ferir gravemente um leão, e é por isso que os leopardos raramente ousam se aproximar de indivíduos adultos. Todos eles coexistem em um espaço que parece pacífico, mas por baixo dessa calma existe uma rede emaranhada de vigilância. A savana nunca esteve realmente silenciosa. Quando um predador se prepara para atacar, toda a terra parece prender a respiração. Mas no Serengeti, a vida continua movendo-se, vigilante, sobrevivendo, mesmo quando o perigo está a apenas alguns passos de distância. Quando o último sol desaparece atrás do horizonte do Serengeti, toda a savana mergulha em uma suave luz cinza da noite que se aproxima. Quando o último sol desaparece atrás do horizonte do Serengeti, toda a savana mergulha em uma suave luz cinza da noite que se aproxima. O Serengeti, ao longo de seu longo dia, conta não apenas sobre caçadas, mas também sobre interdependência, uma rede na qual a perda de apenas um elo é suficiente para fazer todo o sistema vacilar. E a lição que a savana deixa para trás, depois de todos os seus momentos ferozes e tranquilos, é na verdade muito simples. E na natureza, a força não está em esmagar os outros, mas na capacidade de se adaptar, perseverar e manter o equilíbrio. A noite cai, trazendo consigo o ar frio e os chamados daqueles que só aparecem quando a escuridão toma conta do trono. Mas seja de dia ou de noite, o Serengeti continua sua história, uma história de sobrevivência, de resistência da vida e de um mundo onde cada criatura tem um lugar, um propósito e um papel insubstituível na grande tapeçaria da natureza.